Boa tarde. Obrigado aos presentes e aos participantes via internet. Nós vamos começar a reunião do grupo de estudos de tumores hereditários do dia 30 de maio de 2014. Hoje nós vamos apresentar dois casos de polipose familiar, adenomatosa, e vamos ter os comentários da doutora Giovana Torresan, que vai complementar a apresentação dos casos clínicos com a parte de biologia molecular e de testes de predisposição. Quem estiver assistindo a reunião online, lembrar que pode participar através do chat e fazer as perguntas que o pessoal do suporte traz para a gente tenta responder as perguntas aqui ao vivo para quem tiver alguma dúvida ou quiser participar de maneira interativa. Nós vamos apresentar dois casos hoje. O primeiro caso é um paciente do sexo masculino de 27 anos de idade, em 2011, que apresentava como sintomas sangue nas evacuações já há alguns meses. Ele fez uma colonoscopia que apresentava mais de 1000 lesões polipóides por todo o cólon e poucos pólipos no reto. Ele apresentava 30 pólipos no reto, que foram todos ressecados pela colonoscopia. Então ele ficou com o reto sem lesões visíveis pela endoscopia. O exame anatomopatológico mostrou tratar-se de adenoma tubular com displasia grau leve e até moderada. E esse é o heredograma da família. Na verdade, o paciente está marcado com a setinha. Na época ele tinha 31 anos. O pai falecido aos 50 anos com diabetes mellitus. A mãe viva com colonoscopia normal aos 59 anos. E duas irmãs com 29 e 25 anos com colonoscopia normal. Ele não é casado e não tem filhos. O que a gente pode analisar desse heredograma é que ele não apresenta antecedentes familiares de polipose, comprovada por colonoscopia, nem dos irmãos e nem dos pais. O pai também não tinha história de antecedentes de câncer coloretal na família. Portanto, a gente pressupõe que seja uma alteração de novo. Quer dizer, a alteração deve ter começado com o paciente, porque o quadro fenotípico dele é muito típico de uma polipose. Boa tarde, Bernardo. Edith. O quadro dele é muito típico, fenotipicamente falando, de uma polipose adenomatosa colônica. Não sei se a gente pode chamar de familiar, porque a gente não tem outros membros da família com a doença. Você quer comentar, Bernardo? É um paciente de 31 anos, com um quadro de polipose colônica, em torno de 1000 pólipos adenomatosos, com displasia leve a moderada, diagnosticado por colonoscopia, por sangue nas fezes, e não tem mais ninguém na família, duas irmãs e os pais, a mãe com colonoscopia normal e o pai tinha falecido com diabetes, mas não tem antecedentes de câncer coloretal na família também. São pólipos adenomatosos, né? Adenomatosos não, com displasia leve a moderada. Algum achado cutâneo sindrômico? Não. Do paciente? Parece ser um caso novo de uma polipose adenomatosa familiar, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer comentar? Érica? Não? Quer comentar? Giovana? Então, esse caso foi operado em junho de 2011, fez uma colectomia total com preservação do reto, porque o reto ficou limpo, tinha 30 pólipos no reto, foi totalmente clareado e ficou com o reto preservado, até pela idade do paciente e pelas alterações, as sequelas decorrentes de uma ressecção de reto anastomose baixa, optou-se pela preservação. Ele evoluiu sem intercorrências, e foi indicada a pesquisa de mutação nos genes APC e MUT-YH. Esse resultado foi feito lá no Hospital AC Camargo e os testes vieram negativos para a gene APC
e gene multi-YH. Ou seja, não se encontrou alterações patogênicas nesses dois genes. Nós vamos deixar o comentário para depois, Bernardo, porque a Giovana, que fez os testes, está aqui. Você participou da banca de doutorado dela. E ela depois vai comentar para a gente a metodologia utilizada para chegar nesse resultado. O caso número 2, também um paciente do sexo masculino. Esse é um caso muito interessante, de 41 anos de idade, em 2010. E o interessante é que 3 anos antes, ele tinha uma colonoscopia normal. Normal, não é que tinham 2 ou 3 pólipos, ele não tinha lesões. E aos 41, ele fez uma outra colonoscopia de rastreamento e encontrou-se adenomas esparsos pelo cólon e o reto sem lesões. A biópsia também veio adenoma com displasia de baixo grau. O outro caso tinha adenomas com displasia de moderado grau também. Só para fechar o outro caso, quando ele foi operado, o anatomopatológico confirmou o anatomopatológico das biópsias. Ele não tinha câncer, tinha os adenomas de displasia de grau variado. Muito bem. 1 ano depois, como ele tinha muito pouca lesão, ele repetiu a colonoscopia, já tinha uns 200 pólipos, ainda com o reto livre e ainda com a anatomia patológica mostrando adenomas de baixo grau. Ele repetiu a colonoscopia depois de 2 anos, 300 pólipos, ainda com o reto livre e ainda com adenomas de baixo grau. Ou seja, uma doença muito indolente. Aos 44 anos ele tinha ainda o reto sem lesões e as displasias de baixo grau, apesar de ter aumentado aqui o número de pólipos. O interessante desse caso, na minha opinião, é esse aparecimento bem tardio do fenótipo. Normalmente acontece em torno da puberdade. Aqui a ocorrência foi na 4ª década de vida. Esse é o heredograma desse paciente, sua família. Aqui está o paciente, com 44 anos. Ele tem 2 filhos de 9 e 7 anos. Tem 3 irmãos. Os 3 irmãos já fizeram colonoscopia, estão normais as colonoscopias dos irmãos. O interessante aqui é que tem um dos irmãos, o mais novo, que só fez uma colonoscopia quando ele tinha 25 anos de idade. Hoje ele tem 40. Ele se recusa a repetir o exame. Mas os outros 2 irmãos têm colonoscopias recentes normais. Ele fazia a colonoscopia de prevenção, entre aspas, de rastreamento, por causa do pai, que tinha morrido de câncer de cólon na 5ª década de vida. Então ele tinha muita preocupação, ele era um rapaz muito bem informado, muito bem consciente do risco que ele tinha, e ele fazia a colonoscopia por isso, por causa do pai. Então, não sei se vocês querem comentar esse heredograma, Bernardo? Caso parecido com o anterior, no sentido de que, nessa situação um pouquinho diferente, eu acho que se a gente tivesse alguma informação dos irmãos, a gente poderia cair mais para uma doença recessiva. Agora, o pai teve um câncer coloretal, né? E a gente não tem história se ele tinha polipose, porque geralmente é muito fácil isso. Se você diagnostica um câncer coloretal, o coloproctologista ou o cirurgião, ele geralmente, o patologista, eles se informam se, junto com aquele caso de adenocarcinoma, você tem outros pólipos associados. E não passaria desapercebido 200 ou 300 pólipos desse nível. Então, eu não sei se o pai, até pela falta de informação, tem uma síndrome polipóide, né? Agora, a gente não tinha essa informação, ele também não tinha. É bem provável, né? Provavelmente sim. Né? Você acha que ele tinha? Eu acho que ele tinha. Porque ele morreu jovem de câncer coloretal, sem o diagnóstico de polipose. Então, a primeira hipótese que a gente faz é que tenha vindo desse lado paterno alguma coisa, né? E o pai chegou a ser operado? Chegou a ser operado, mas a gente não tem o resultado do anatopatológico, não tem as informações detalhadas da história do pai. Ele sabe que o pai faleceu de câncer coloretal. É terrível, né? É um estudo recente com... acho que você mandou o estudo da JCO para a gente. Não. O Felipe mandou o estudo The Breast, falando sobre testagem de BRCA1 e BRCA2 em todas as mulheres com câncer de mama, como mesmo na última década, se colocando ressonância para acompanhamento dessas mulheres para o resto da vida, aparecimento de cirurgias preventivas, etc., como ainda é custo-benefício você fazer a testagem de todas as pessoas dos Estados Unidos, pelo menos,
para BRCA1 e BRCA2, independente de história familiar. Esse é o tipo de situação que a gente está começando a caminhar para uma situação desse tipo, porque a história familiar desse paciente, esse dado do pai ter ou não ter tido uma polipose, é fundamental para que a gente possa estabelecer uma relação de hereditariedade entre polipose, ou pode dizer que isso é um caso novo. Essa informação seria preciosa para os irmãos desse paciente, para a gente poder desenhar um programa de colonoscopia para esses irmãos. Se esse pai tem um câncer coloretal sem nenhum pólipo, eu não consigo imaginar por que razão ele teria passado alguma característica genética ou genotípica para o filho ter 200 ou 300 pólipos, né? De novo, eu pensaria numa mutação nova. Se o pai tem história de pólipos, aí muda tudo, especialmente em relação aos irmãos. Érica, quer fazer um comentário? Eu queria fazer uma pergunta. Claro. Dos cânceres que começam com doença polipóide, quantos são geneticamente determinados? Quantos a gente tem mutação definida? Isso. Daqueles que você estuda, Isso. analisa. Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Depende, claro, do número de pólipos. São populações muito heterogêneas. Também tem uma outra coisa. Muitas pessoas dessa população, quando foram estudadas no registro de câncer inglês, que é um dos mais antigos do mundo, mais antigo do mundo, do St. Mark's, né? As tecnologias que se usavam na época eram tecnologias bastante simples. Então a gente deve ter perdido uma série de casos que a gente não conseguiu fazer a análise genômica adequada. Eu não sei se hoje, com uma tecnologia disponível, se a gente tem essa informação definida em termos de base populacional. Tá? Mas a probabilidade de quem tem 200 ou 300 pólipos e ter uma mutação genética é extremamente alta. Obrigado, Bernardo. Muito bem. Esse paciente foi operado em setembro de 2013, com uma colectomia total também. Foi preservado o reto, porque ele não tinha lesões no reto. Ele apresentou uma torção de delgado com obstrução no pós-operatório imediato. Teve que ser reoperado. Foi feita a destorção do delgado e ele evoluiu sem problemas. Evoluiu bem, está bem, sem problema nenhum. E o interessante é que, apesar dele não ter não ter um número grande de pólipos, grande não, era um número grande, mas não aquele número característico da polipose com milhares de pólipos, ele já tinha displasia de alto grau em vários pólipos. Ou seja, no caso anterior tinha mais de 1000 pólipos e não tinha displasia de alto grau. Aqui, com 300 pólipos, ele já tinha. E também houve indicação de mutação, de pesquisa de predisposição para o gene APC e o gene multi-YH, e também foi negativo para os dois. Então, eu quis trazer esses dois casos. Você fala em teste negativo, a gente está falando de sequenciamento inteiro do APC. Então, a Giovana vai apresentar toda a metodologia que ela utilizou para chegar nesse resultado de negativo. Esse teste se refere ao exame que a Giovana fez? A Giovana fez o teste dessas duas famílias. Tá certo. É interessante porque isso mostra que existe um grupo de poliposes fenotipicamente indiscutível, que está lá, que a gente não sabe a causa, né? E eu vou discutir um pouquinho o manejo desses pacientes, para depois passar para a Giovana discutir a metodologia que ela utilizou para chegar nessa conclusão de ausência de mutação patogênica. O Jefferson está trazendo aqui para a gente, nós temos a Rafaela, Cíntia Rocha de Almeida, que está online, o Henrique Reis Galvão, que está online, e Maria del Carmen Mujica, do Peru, do Instituto Nacional de Câncer de Moléstias Neoplásicas de Lima, no Peru, que está online. Muito obrigado, muitas graças, Maria, por participar da nossa reunião. Lembrar que quem quiser fazer perguntas online, é só fazer por meio do chat, que o pessoal do apoio traz aqui para a gente, para tentar responder as perguntas. O manejo do paciente com polipose, ele basicamente se baseia na quantidade de pólipos que o paciente tem, principalmente no reto. Se o paciente tiver poucos pólipos no reto e uma doença menos agressiva, você faz a remoção do cólon e preserva o reto, que é a situação desses dois pacientes. Se o paciente tem outros casos na família com câncer de reto e polipose, ou muitos pólipos no reto que não permitem o manejo, a remoção endoscópica desses pólipos, o reto deve ser removido e o paciente deve ser submetido a uma proctocolectomia total com reconstrução e preservação esfincteriana. Resumidamente é isso.
Esse é o guideline do NCCN, está pequenininho ali, não dá para ler direito, por isso que eu trouxe a cola, mas na verdade eu vou resumir para vocês. Eles dividem o manejo desses pacientes em 2 grupos. Uma idade de corte aqui de 21 anos e 40 anos, com indicação de teste para todo mundo. Se o paciente tem 21 anos e poucos pólipos, ele pode seguir no manejo colonoscópico, no segmento colonoscópico, até ele apresentar risco de transformação, e aí a cirurgia ser indicada. Se o paciente tem mais de 21 anos, ele tem uma chance maior de desenvolver câncer pelos números da literatura. Então, a colectomia deve ser vista com olhos mais realistas. Porém, se ele tem poucos pólipos e com displasia de alto grau, ele também pode ser manejado de maneira não cirúrgica. Se o indivíduo tem mais de 40 anos, fortemente é indicada a colectomia. Isso na polipose adenomatosa clássica causada por mutação no gene APC. Tá? Esse é um trabalho muito interessante em inglês, que é um resumo. Tem uma pergunta do Henrique Galvão para você aqui, Bernardo, que ele gostaria depois da referência desse artigo sobre BRCA, que você citou. Saiu semana passada na revista The Breast Journal. Breast Journal da semana passada. Semana passada é o editorial da revista, tá? Ok, Henrique. Depois, se você quiser detalhes, manda um e-mail para a gente no Get, que a gente passa isso por escrito para você. É secretaria@get.org.br. Muito bem, esse é um trabalho interessante, publicado de uma colaboração de vários registros de polipose ingleses, que testaram 384 indivíduos para o gene APC de famílias diferentes. 87% das vezes eles acharam mutação no gene APC. Porém, em 12,8% das vezes, não encontraram mutação no gene APC. Dentro desses 12,8%, 4,4% era mutação no multi-YH. E 8,4% não tinha mutação identificada nem no APC, que é o gene mais comum causador de polipose, nem no multi-YH. Então, se a gente somar aqui 87 com 4,4, nós vamos chegar aí num número perto de 83% mais ou menos, né? Não é isso? Não, 93% mais ou menos. Então, em 93% das vezes, nós temos a possibilidade de identificação da mutação causadora da polipose. Mas em 8,4% das vezes, ou seja, 1 em cada 23, 24 doentes, a gente não vai ter essa possibilidade, que é a situação que a gente vive nesses 2 casos apresentados aqui hoje. Um outro guideline de segmento do NCCN, que eu trouxe aqui, mais no sentido de comentar o que se deve fazer para as lesões extracolônicas no caso de mutação encontrada no gene APC. Que a gente deve ficar atento aos pólipos duodenais, deve ficar atento ao câncer de tireoide, deve ficar atento ao sistema nervoso central, ao intestino delgado e aos tumores desmoides intraabdominais, além do hepatoblastoma. Eu acho que, se a gente colocar em ordem de importância aqui, o mais importante são os pólipos duodenais e os tumores desmoides, seguidos pelo câncer de tireoide e o hepatoblastoma. Queria que o Bernardo comentasse isso. Eu acho que isso é uma área que a polipose adenomatosa familiar é uma síndrome das síndromes hereditárias associadas a câncer, de longe a mais conhecida de todas. Não só por ter um fenótipo extremamente florido e reconhecido há muito tempo, mas porque praticamente tem um século de estudo em cima dessa síndrome. Então, o acompanhamento dessas famílias com o passar do tempo, por diversas gerações, mostrou claramente qual é o tipo de tumor, ou qual é o tipo de neoplasia que a gente tem uma frequência aumentada nesse grupo de pessoas. Então, eu acho que esse é o tipo de cenário que não deve mudar muito, que é o cenário clínico, ou seja,
Que tipo de tumores estão associados à polipose adenomatosa familiar? São esses que o Benedito comentou. E diferente, por exemplo, da síndrome de Lynch, que a gente acaba tendo cada ano um susto novo, um tumor novo é agregado à lista, sabe? Baseado até no achado novo de mutações que não se percebia antes, então... Principalmente ligados ao endométrio e à mama, né? Exato. Então, a gente começa a descobrir mutações novas em PMS2, porque se começa a testar PMS2, esse número de famílias começa a crescer, o tempo de acompanhamento começa a ficar maior, e aí, de repente, a gente começa a descobrir que as pacientes começam a ter mais câncer de mama nesse subgrupo de indivíduos, que câncer de colo não é tão prevalente nesse subgrupo de indivíduos, que a idade é mais tardia. Então, assim, Lynch é uma história que está sendo contada. Polipose adenomatosa familiar, clássica, mutação no gene APC, é uma história que eu acho que, na minha opinião, está totalmente contada já, Benedito. Muito bem. Vou falar 2 ou 3 slides sobre polipose relacionada ao multi-YH. Até agora a gente falou do APC nesses últimos 3 slides. Ela é um pouquinho menos agressiva, bastante menos agressiva do que a FAP, que é a polipose adenomatosa familiar ligada ao APC. Ela é uma doença recessiva, diferente da polipose adenomatosa ligada ao APC, que ela é autossômica dominante. Tem poucos pólipos e a idade é um pouco mais tardia do diagnóstico. O que lembra muito as 2 famílias que a gente apresentou, porque pula-se gerações, então pode acontecer exatamente o que a gente mostrou nos 2 heridogramas. A idade de aparecimento é um pouco mais tardia, principalmente da segunda família, e tem poucos pólipos. Se tivesse que apostar, antes de saber o resultado do teste genético, eu apostaria num multi-YH para a segunda família, né? Porque reúne essas características. Esse é um trabalho interessante também, que fala do risco de câncer coloretal em portadores de mutação do multi-YH. Como é uma doença recessiva, geralmente ela aparece quando as mutações são bialélicas, porque tem que vir um recessivo do pai e um recessivo da mãe para o indivíduo ser homozigoto e desenvolver a doença. Mas o interessante desse slide aqui é que se ele for monoalélico, se tiver apenas um dos alelos com alteração, nós vamos ter um risco que vai ser basicamente o dobro do risco da população em geral de ter câncer, que é em torno de 4, 5%, aqui vai estar em torno de 8%. O Henrique Galvão agradece a referência e manda um abraço para você. Outro que está aqui, outro colega nosso que também está online é o Luiz Fernando, lá do Hospital de Pediatria de Barretos, amigo aí de 30 anos. Muito obrigado, Luiz Fernando, por participar da nossa reunião. Um abraço ao pessoal aí de Barretos. Então, quando a gente... Oi, Bernardo. The Breast Journal, volume 20, número 3, de 2014. Anotou aí, Galvão? The Breast Journal, volume 20, número 3, 2014. Obrigado, Bernardo. Então, voltando aqui ao monoalélico e ao bialélico, quando o indivíduo tem os 2 alelos, um que veio do pai e outro que veio da mãe, os 2 com a alteração, o risco de câncer coloretal é muito alto, chega até 80%. Agora, se ele é monoalélico, esse risco está em torno de 8%. Interessante lembrar que para ele ser bialélico, não precisa ser exatamente a mesma mutação nos 2 alelos. Ele pode ser um bialélico heterozigoto. Você quer comentar isso, Bernardo? Quero. Essa é uma situação que está ficando realmente muito mais complicada que a situação do APC. Em primeiro lugar, porque esses estudos foram feitos inicialmente num grupo de pessoas de uma população genotipicamente muito parecida. Se não me engano, foi uma população irlandesa, tá? E eles encontraram esses números que o Benedito falou, sobre risco de câncer coloretal em indivíduos que têm mutação monoalélica, tá? Bem maior, acho que 5 vezes em relação à população normal. Tá? E os bialélicos, eles jogavam a 85% a chance de você ter um câncer coloretal na vida se você for portador de mutação bialélica. Além disso, esse estudo original, ele estimava um risco de câncer de mama nos portadores de mutação bialélica de 18%, um pouco mais elevado que os 13% esperados na população geral. Bom, qual é essa história? Tá? Essa história que foi que quando se repetiu esses estudos em outros lugares do mundo, os resultados davam diferentes.
se você fazia na Coreia, se você fazia no... Eu acho que a Patrícia Prola fez um estudo no Rio Grande do Sul, com o MUT, mostrando uma prevalência muito mais baixa das mutações em portadores de... Perdão. Tá. O pessoal de Lima, perdão por isso. Está hablando muy rápido. Despacito, estou falando muito rápido, me olvidei que estavam por aí. Então, eu acredito que o estudo da Patrícia Prola mostrou, eu não lembro direito o número que ela teve na época, mas uma prevalência um pouco mais baixa de mutações mono e bialélicas em portadores de câncer coloretal. Bom, o problema é que quando você faz esse tipo de estudo em pacientes que já têm câncer, você parte realmente de um viés. São estudos retrospectivos com populações que já tiveram o diagnóstico e o estudo ideal seria feito um estudo de base populacional prospectivo. Então, tentando encontrar as pessoas que têm mutação a partir de uma certa população que fosse a mais misturada possível. O que está acontecendo no mundo real? A gente tem feito cada vez mais painéis para estudo de pessoas que têm risco para câncer coloretal, no caso, né? Esses painéis envolvem diversos genes. E esses painéis, às vezes, são feitos também para pacientes com câncer de mama. Então, nós temos observado, assim como outros autores, e tem um trabalho que está sendo apresentado no programa educacional da ASCO, nesse momento agora, foi hoje de manhã, lá em Chicago, que em um estudo com um grande número de painéis para portadoras com câncer de mama, eles encontraram uma enxurrada de monoalélicos para mutação no MYH. Tá? Bom, e aí o que a gente faz com essa informação? A gente não tem uma ideia populacional se MYH está associado a câncer de mama ou não está. Tá? A gente não sabe exatamente qual é o risco dos monoalélicos terem câncer coloretal ou não. Tá? Então a gente fica realmente numa situação muito mais complicada. Eu acho que esse é um gene que merece que a gente ainda faça trabalhos prospectivos mais longos, mais intensos, em grandes grupos populacionais, a partir de registro de base populacional. Tá? Hoje, por exemplo, a gente não faria colectomia, nem no indivíduo que é bialélico, por exemplo, tá? Que tem 85% de chance, segundo o trabalho original, mas que a gente não sabe quanto é em outras populações. Eu manteria esses pacientes com vigilância dentro do possível, com colonoscopia. É claro que se esse paciente apresenta diversas alterações colônicas em muitos pólipos, talvez a gente possa considerar a possibilidade de uma colectomia profilática. Mas não é uma indicação tão clara quanto aquela que você encontra na polipose clássica. Concorda com isso, Benedito? Então, a minha posição nesse momento hoje é: essa é uma síndrome muito mais obscura, que a gente precisa aprender muito mais ainda sobre ela para poder ter guidelines bastante claros que deve ser feito em qualquer população. Eu estou totalmente de acordo. É importante lembrar que a gente não sabe qual é a prevalência na população de alterações monoalélicas de MYH, mas de qualquer forma, se a gente souber que existe uma mutação monoalélica, como nesse estudo que você acabou de falar, que foi apresentado hoje cedo na ASCO, esses pacientes devem ser monitorados com colonoscopia periódica. A gente não tem ainda um guideline de qual o intervalo para se fazer essas colonoscopias, mas eles devem ser monitorados com colonoscopias dos genes periódicas. Aqueles chamam de achados incidentais. Então a paciente tem 32 anos de idade, câncer de mama, e ela faz um estudo com painel. E esse painel inclui genes de Lynch, inclui MYH. O que eles encontraram? Uma frequência muito, muito grande de casos com mutação monoalélica e mutação em MLH1 de Lynch. Tá? E essa pessoa não tem história familiar nenhuma de câncer coloretal ou de nenhum tumor associado à síndrome de Lynch. Então, esses achados incidentais são muito confusos. A gente tem um caso, inclusive, no consultório, 2 casos, inclusive, eu acho que eu e a Edith estamos acompanhando com esse tipo de alteração, que a gente realmente está confuso o que propor para a paciente e se a gente pode implicar o câncer de mama que ela teve com a mutação monoalélica. Pois não, Fabi? Só para perguntar a respeito desse trabalho do câncer de mama, e teve algum subtipo específico nesse grupo que apresentou essa mutação? Não são, está só descrito do programa educacional de hoje, né? E o trabalho vai ser apresentado hoje, eu não soube ainda, até porque para a ASCO eles disponibilizam a aula online, o virtual meeting, né? 24 horas depois só. Então amanhã a gente vai ter uma ideia do que realmente foi apresentado em termos de dados. Mas
por conversas informais com a FUNME, que está no Brasil agora, né, inclusive veio para a Copa do Mundo aqui, que é uma pessoa que tem uma experiência enorme com painéis de câncer, foi uma das pessoas que foi uma das precursoras dos Estados Unidos para isso. Tá? Ela falou que 18% das pessoas que faziam painéis com história apresentavam mutações incidentais. Ou seja, um gene que você não esperava, ATM, RB, aparece com mutações que você não sabe se estão realmente relacionadas. São mutações patogênicas, elas causam stop codon, um códon de parada na proteína, mas a gente não sabe se estão associadas àquele câncer que a paciente apresentou ou se aquele câncer é uma fenocópia pura e simples e aquele achado genético é um achado silencioso. Okay. Mais alguma pergunta, Fabiana? Não, acho só isso. Obrigado. Uma coisa que estava me ocorrendo agora, se você tem como guideline propor uma colonoscopia de rastreamento a cada 10 anos após os 50 anos, se o indivíduo não tem nenhum monolélico, por que não fazer essa colonoscopia um pouquinho antes e a cada 5 anos para quem tem um monolélico? Eu acho que o que você tem que ter em mente é que o risco desses indivíduos é maior que o da população. A gente não sabe exatamente quanto é maior, mas a gente sabe que é maior. Então, eu acho que esse indivíduo tem que ter a informação que ele está correndo um risco maior que a população. Portanto, talvez começar o rastreamento um pouco mais cedo e mais a miúde, não passar 10 anos para fazer uma colonoscopia, o intervalo entre uma colonoscopia e outra. Isso é bom senso, acho. Não é? Concordo com Até você. você ter números para poder determinar exatamente qual vai ser o intervalo ou a que idade começar, né? Muito bem. Esse é um slide para dar o manejo desses pacientes monoalélicos e bialélicos. Eu estou com a cola aqui que eu não consigo ler lá. Na verdade, os bialélicos devem começar a colonoscopia e endoscopia digestiva alta aos 25 anos, com intervalo de 1 a 2 anos. E a colectomia deve ser indicada nas situações de muita carga de pólipos no cólon, como o Bernardo falou. Se o indivíduo tem poucos pólipos, ele pode ter o manejo, ter o seu acompanhamento com a colonoscopia periódica até o momento que passa a ter o risco de desenvolvimento de câncer. Aqui, esse trabalho publicado em 2007 sobre multi-YH, o que eles sugerem, Bernardo, é começar a colonoscopia nos monoaléricos a partir dos 25 anos, com intervalo entre 1 e 5 anos, na dependência do risco que você achar personalizado para aquela pessoa. Que é mais ou menos o que a gente acabou de falar, né? Começar um pouco antes e esse intervalo de acordo com o risco que a pessoa estiver correndo. Aqui nesse guia do NCCN, está disponível também na internet, é mais ou menos o que a gente acabou de conversar, que os bialélicos devem ser seguidos com colonoscopia de acordo com o risco da carga de pólipos, e no caso de carga muito alta, fazer a colectomia total. Não existe indicação formal de proctocolectomia total nos pacientes portadores de polipose relacionada ao gene multi-YH. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a biologia molecular das mutações, as mutações de predisposição para síndrome de polipose. Esse é um trabalho publicado pela Giovana, que está aqui do meu lado esquerdo, e é parte do trabalho de doutorado dela, que coincidentemente o Bernardo foi da banca, e eu tive o prazer de ser co-orientador, junto com a Dirce Carraro, lá no Hospital do Câncer. E agora ela tem mais ou menos uns 20 minutos para a gente apresentar essa parte molecular, e depois a gente vai ter 5 minutos para discussão no final. Giovana, muito obrigado por vir. Agradeço de público aqui a doutora Dirce Carraro também, apesar dela não estar presente, hoje ela tinha um compromisso que não pôde vir, mas como isso fica gravado aqui depois, o acesso pode ser feito posteriormente. Eu queria agradecer a oportunidade em público de ter você aqui com a gente hoje. Por favor, Giovana. Obrigada, doutor Benedito. Agradeço o convite de vir participar da reunião. Boa tarde a todos os presentes fisicamente e virtualmente. Então, eu vou falar um pouquinho do trabalho que eu fiz no meu doutorado, que foi com os pacientes de polipose. E que incluía essas duas famílias, né? Essas duas famílias faziam parte do grupo de pacientes que você estudou, não é isso? Isso. Então, foi um trabalho de doutorado, durou em torno de 4 anos, eu defendi agora esse ano,
Como o Dr. Benedito falou, eu fui orientada por ele e orientada pela doutora Dias Carraro, e o trabalho foi feito lá na C. Camargo. E nele eu fiz o sequenciamento do gene APC e do MUT-YH, e também o rastreamento de alterações de número de cópias desses dois genes, nas famílias com polipose adenomatose intestinal, que a gente recrutou para o trabalho. Então, o delineamento experimental do projeto foi primeiro a seleção dos pacientes, que foi feita inicialmente pelo registro de tumores hereditários do Departamento de Cirurgia Pélvica da C. Camargo. Depois, alguns pacientes foram encaminhados também pelo Departamento de Oncogenética. É feito a consulta de aconselhamento genético, com a coleta dos dados clínicos e a assinatura do termo de consentimento. E depois o sangue periférico é encaminhado lá para o banco de macromoléculas da C. Camargo, onde é feita a extração de DNA. E depois a gente recebia lá no laboratório o DNA desses pacientes e iniciava o rastreamento, né? Primeiro pelo sequenciamento capilar bidirecional, que envolve uma etapa de PCR. Para o gene MUT-YH são 5 amplificações, que é um gene pequenininho. Para o APC, que é um gene bem maior, eram 17 amplificações na PCR. E aí, seguida do sequenciamento bidirecional, 32 reações para o MUT-YH e 64 reações para o gene APC. Então, para os pacientes que tinham mutação no MUT-YH, a gente fazia ainda uma segunda técnica, que é chamada de PCR específica, que é uma PCR que individualiza cada alelo, para a gente confirmar que cada uma das mutações encontradas está presente num cromossomo diferente. Então, a gente não só acha 2 mutações, mas a gente também confirma que elas não estão sendo herdadas no mesmo cromossomo. E para os pacientes que eram negativos no sequenciamento, a gente vai em busca de variações de número de cópias, né, como deleções de exons inteiros ou do gene todo. E para isso a gente usa a técnica de MLPA, inicialmente, que é um kit comercial, no qual a gente avalia o gene APC e 3 exons somente do gene MUT-YH. E também a gente faz o CGH Array, que é uma técnica de rastreamento para o genoma completo. E após essas técnicas, a gente valida por uma metodologia de duplex qPCR que a gente desenvolveu. Então, aqui são um pouquinho maior os resultados dessas análises. Aqui mostra um perfil de MLPA de um dos nossos pacientes, que ele tinha uma amplificação, que são essas 3 barras elevadas aqui, de 3 exons do gene APC. E essa amplificação ela é validada por uma outra metodologia, que é a de duplex PCR quantitativa. E aqui mostra, então, uma maior amplificação do APC em relação ao indivíduo controle. Para o MLPA, quando existem 3 sondas ou amplificadas ou deletadas, ou um número maior do que uma única sonda, geralmente não precisa fazer essa confirmação, que é um teste bem robusto. Mas no caso de ser uma única sonda amplificada ou deletada, essa confirmação por outra técnica ela é obrigatória, pois tem inúmeros casos de SNPs ou outros tipos de polimorfismos que podem apresentar um resultado como uma aparente deleção, mas é um falso negativo. Então, tem que fazer uma confirmação com outro método para validar que aquela alteração de número de cópias é verdadeira. E aí também a gente fez, como a gente tinha poucos casos negativos, né, no sequenciamento, a gente faz o CGH Array, que é uma técnica muito mais custosa, né, mais cara, mas que ela já avalia o genoma completo e consegue ver deleções e amplificações de cromossomos inteiros ou de porções maiores do genoma. E em um caso nosso, de um paciente com polipose, a gente tinha essa deleção bem grande no cromossomo 5, era mais de 5 milhões de bases deletadas, que deletava não só o gene APC, mas mais 19 genes. E ele era um caso interessante que ele não tinha nenhum outro fenótipo que é comum nessas deleções grandes cromossômicas, né, Érica? Ele não apresentava um dismorfismo facial, nem aparente retardo mental, nada assim, que é mais comum nesse tipo de deleção grande. Só que essa técnica, eu não sei se foi descrito qual é a percentagem de translocações encontradas nesses pacientes. Geralmente são fenômenos adquiridos na evolução dos tumores. Translocações são muito raras, como fenômenos selvagens, wild type, né, do genoma, mas podem ocorrer. E essa técnica que você fez, ela consegue detectar isso também. Então, além de deleções e mutações, consegue. O CGH... Não, com esse tipo de CGH não consegue. Você não consegue? Não, porque esse CGH é de sonda. Esse é o CGH Array. O Array, que é de sonda, não consegue. Então, retiro o que Só você disse. se for o CGH antigo, que era metafásico, que você fazia com os cromossomos. Pronto. Não, esse aqui não detecta translocação.
Pode detectar indiretamente, porque geralmente uma translocação cromossômica leva à perda de algum material. E aí, tendo essa perda, você pode buscar qual foi o evento. Então, acaba não detectando exatamente o evento, mas direcionando para uma busca do que pode ter acontecido. Bom, então, nesse estudo de doutorado, a gente tinha 23 famílias com polipose, e 15 famílias apresentavam um fenótipo clássico, com uma polipose mais extensa. E nessas famílias a gente começa o sequenciamento pelo gene APC. E 8 famílias tinham um fenótipo mais atenuado e a gente começa o sequenciamento pelo gene MYH. E aí, sendo negativo, faz o segundo gene que está faltando. Então, das 23 famílias, 12 tinham mutações em APC e outras 5 tinham mutações no MYH, sendo que um deles era um caso que era monoalélico, então ele tinha uma alteração em heterozigose, mas em apenas um alelo, levando aquela dúvida de qual é o aumento de risco, né, desses pacientes, enquanto os outros 4 apresentavam a mutação nos 2 alelos. Um deles sendo homozigoto, né, que tinha os 2 alelos mutados iguais, ele era filho de casamento consanguíneo, e os outros 3 eram 3 alterações distintas, em locais distintos do gene, e a gente confirmou que afetavam os 2 alelos pela PCR alelo específica. Aqui, então, a gente encontrou 5 pacientes negativos, que não tinham nenhum tipo de alteração pelo sequenciamento, e um paciente que apresentava uma alteração de significado incerto no gene APC, que é um dos pacientes discutidos hoje, o caso 2. Né? Então, ele tinha uma alteração de troca de aminoácido em APC, que não era descrita, mas que, como as mutações em APC são quase 99% de perda de função, ou stop codon, ou uma pequena inserção e deleção, essa alteração de troca de aminoácido ainda não se sabe o significado clínico dela. Então, esses 6 pacientes, a gente fez as técnicas de busca de alteração de número de cópias, pelo MLPA, CGH-Array e a duplex PCR, e aqui a gente encontrou mais 3 mutados com alteração de número de cópias, 2 em APC e 1 no MYH. E o paciente que tinha alteração de significado clínico incerto não apresentou nenhuma alteração de número de cópias. E no final tivemos 2 pacientes completamente negativos, que a gente selecionou para fazer um estudo de sequenciamento de exoma. E um desses pacientes é o caso 1, que foi apresentado hoje aqui. Então, todos esses dados de rastreamento foram publicados, estão disponíveis publicamente em 3 artigos. Só relembrando, então, o caso... Esse era o caso 2, né, do paciente que apresentou... quando eu comecei com esse paciente em 2010, ele era polipose atenuada, ele não tinha feito tantas colonos, ele tinha menos de 100 pólipos. Não? Não era esse? Deixa eu ver. Ah, tá. Então, esse era o paciente que tinha uma alteração, uma variante de significado incerto, que é uma troca de aminoácido nessa posição do gene APC. E ele está localizado entre 2 domínios importantes do gene APC. Um domínio de ligação à beta-catenina e um domínio de ligação à axina, mas não está dentro de um domínio funcional importante. E mesmo os programas de predição em sílico que a gente utiliza para tentar imaginar qual é o efeito dessa alteração, eles predizem que essa mutação é tolerável, que dificulta também classificá-la. Né? E hoje tem disponível online o dado já de mais de 6.000 indivíduos normais sequenciados para o Exome Sequence Project, que já tem esses dados disponíveis, e a gente vê que essa alteração não existe em nenhum desses 6.000 indivíduos. E a gente também sequenciou 96 controles brasileiros e não apresentava essa alteração. Então, é uma alteração muito nova, muito rara, se é que não só existe nesse paciente, e isso a gente não consegue dar o diagnóstico se ela é patogênica ou não. E também, como ele é o único afetado na família, não tem como fazer segregação para esse paciente. E já para o outro paciente negativo, que é o caso 1 apresentado hoje, a gente fez a metodologia de sequenciamento de exoma, que é uma metodologia bastante complexa, que envolve diversas etapas, da construção da biblioteca para a captura dos exons, depois as amplificações, o sequenciamento, que na época a gente fazia no sequenciador SOLID, e depois um extenso trabalho de análise de bioinformática, né?
que é a parte mais complexa e difícil de filtrar o que a gente está achando. Então, depois de todas essas análises de bioinformática, a gente fica com em torno de quase 240 alterações novas, não descritas, e muitas delas de perda de função. Então, tem 9 alterações nonsense, 8 indels em diversos genes, e mais de 220 alterações de troca de aminoácido em múltiplos genes, que não estão presentes em bancos de polimorfismo e podem ter algum efeito em proteína. Então, o estudo do exoma agora, que está sendo bastante feito para vários pacientes negativos, gera uma dificuldade extra de depois identificar qual a função e o efeito dessas alterações. E, mais uma vez, esse paciente é o único afetado da família, então a gente não consegue nem, através de segregação, conseguir validar alguma dessas alterações. E acho que o Dr. Benedito pediu para comentar um pouco dos genes novos que saíram para a polipose, que saíram através de dados de sequenciamento de exoma. Então, eles fizeram análise de 15 famílias que apresentavam polipose e que eles tinham múltiplos afetados nas famílias, o que facilita bastante a compreensão do resultado do estudo. E eles encontraram dois genes de polimerase novos que estavam mutados em 2 dessas famílias. E tinha segregação entre os membros da família? Apresentava segregação. Então, nessas 15 famílias, eles acharam em 2 famílias o mesmo gene, que é a polimerase E, e em outra família a polimerase D1. E, a partir dessas 15 famílias, eles ampliaram para um número maior de pacientes negativos e que daí eles não tinham mais dado familiar. Podia ser caso único na família. E também encontraram mais vários afetados no mesmo gene. E agora começaram a explorar mais o fenótipo dessa polipose, mas já está bem confirmado de que esses genes são os causadores desse tipo de polipose. Né? Então, você tem notícia do fenótipo dessas poliposes? Eles acharam um fenótipo mais variado, desde poucos pólipos até uma polipose bem característica clássica, com muitos pólipos, como a do APC. Então, acho que saiu esse ano uma correlação genótipo-fenótipo. Maior. Algum comentário, Bernardo? Érica, o senhor quer fazer algum comentário? Fabi, Jite. Mais alguma coisa você gostaria de acrescentar, Giovana? Acho que não, se alguém tiver alguma dúvida. Giovana, por uma pessoa que trabalha no setor de aconselhamento genético, seja um médico ou uma enfermeira, alguém que pega um paciente que encontra uma variante de significado indeterminado, vem no exame lá para ele. E ele quer fazer uso de um programa do tipo Polyphane ou SIFT, para poder ter pelo menos mais um elemento para poder dizer para aquele paciente se é provável que aquela alteração seja patogênica ou se é improvável, porque está ocorrendo dentro de uma determinada região do gene que não codifica um lugar importante para ativação, transativação do gene, ou para dimerização, etc., da proteína, no caso, né? Está falando disso. Esses são programas fáceis de usar, ou você vai precisar de ajuda de um bioinformata para trabalhar junto com você, para te ajudar a ler a informação que vai ser transmitida? Não, eles são bem fáceis de usar e o resultado é bem claro, bem né? claro, né? Eles têm, se você quiser se aprofundar, tem toda uma documentação de como faz a análise, qual que é o significado dos números, dos scores. Mas geralmente ele já dá claramente escrito se é um polimorfismo, se é provavelmente danosa, provavelmente benigna, ele já dá isso claro, o resultado. A única coisa que precisa é a informação detalhada da posição do gene. Então, aqueles códigos de NM do gene, qual é o transcrito utilizado, qual a posição do cDNA, essas informações sobre a mutação. Mas o resultado sai bem, bem claro. Muito bem. Eu queria agradecer a presença dos participantes online, a Rafaela Rocha Almeida, o Henrique Galvão, Maria del Carmen Castro, do Instituto de Neoplásicas de Lima, e do Luiz Fernando Lopes, lá do Hospital de Barretos, que se identificaram aqui na lista
enviada pelo pessoal aqui do suporte da telemedicina do Hospital Sírio-Libanês. Queria agradecer também as pessoas que vieram aqui, a Fabiana, a Edith, o Jefferson, a Giovana, a Renata, a Érica, pela participação aqui da nossa reunião, né, Bernardo? E lembrar vocês que daqui a um mês todos estão convidados novamente para participar da reunião do mês de junho do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários. Muito obrigado a todos, boa tarde.